Graças, paz, igreja. É uma alegria e uma honra muito grande poder estar ministrando hoje. Esse desafio foi muito legal. Eu falei, pai, eu vou te entrevistar no sábado e aí o senhor já prega. Aí ele falou, tá bom. Aí eu sabia que ia ficar meio pesado para ele, né? 4 cultos assim, um atrás do outro. Falei assim, você quer trocar? Eu prego num culto no domingo e aí você prega no sábado. Ele falou, não, então você prega nos 2 da noite logo. Eu falei, tá. E aí eu estou aqui disfarçando para você acreditar que está tudo bem aqui em cima e que eu não estou nervoso, que a minha mão não está gelada, ou coisas do tipo. Mas eu queria te convidar, por favor, a você abrir a sua Bíblia. Essa é a rede jovem da igreja. Em Lucas 24, versículo 13. Lucas 24, a partir do versículo 13. Na minha versão diz o seguinte: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, estando em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por este domingo glorioso. Obrigado porque foi neste exato dia que o nosso Senhor ressuscitou. Que o Senhor encha os nossos corações com a Tua palavra. Que o Senhor, Espírito Santo, me use para falar aos meus irmãos e que eles saiam daqui cheios de fé no Senhor ressurreto. É no nome de Jesus, o Teu Filho, que eu oro. Amém, amém. Para você entender o que estava acontecendo, tudo isso começou na sexta-feira. Sexta-feira, o sol brilhava, era meio-dia. E
as pessoas gritavam loucamente: crucifica-o, crucifica-o. Esse era o grito que ecoava em toda a Jerusalém. As pessoas estavam determinadas a que Cristo morresse. E eles estavam dispostos a que um homem chamado Barrabás, um assassino, um homem terrível, fosse liberto para que Cristo fosse crucificado. E Mateus fala que do meio-dia até às 6 horas da tarde houve trevas. Eles conseguiram crucificar a Cristo. Aquele Cristo que dias atrás entrava em Jerusalém e todos aclamavam como o rei de Jerusalém, como o rei dos reis, como o Senhor dos senhores. E eles diziam: sejam bem-vindos, seja bem-vindo, Senhor. E eles colocavam as folhas de palmeiras na sua frente para que ele caminhasse por cima, como se aquilo fosse um tapete. E eles diziam: como é glorioso este homem, como nós amamos este homem, como ele é varão profeta, forte e firme em palavras, feitor de grandes milagres e maravilhas. Este era o Jesus que as multidões receberam em Jerusalém. Essas mesmas multidões estavam na sexta-feira, em pleno meio-dia, gritando: crucifica-o, crucifica-o. Para que se cumprisse as Escrituras, Jesus foi crucificado. Não foi levantado para aquele rei um trono, mas foi levantado para aquele rei uma cruz. E ele faleceu. Jesus tinha 2 homens que caminhavam com ele, que eram discípulos dele, ricos e poderosos. Um era Nicodemos e o outro José de Arimateia. Eles foram diante de Pilatos e falaram: olha, nós queremos o corpo do nosso Senhor para cuidarmos dele, para tratarmos dele. Nicodemos traz então cerca de 32 quilos de especiarias para colocar no corpo de Cristo. José de Arimateia traz um grande lençol de seda e envolve Jesus naquele lençol. Eles então, no fim do dia, enterram o nosso Senhor e vão cumprir o que a lei mandava, que era descansar no sábado. Estavam todos atônitos. Eles não estavam acreditando naquilo que estava acontecendo. Era inacreditável ver o Senhor dos senhores, o Redentor de Israel, morto. Imagino que naquela mesma sala em que eles estavam, quando tiveram a última ceia, todos chegando um por um, desacreditados, consternados, sofridos, chorosos, e dizendo: o nosso Senhor morreu. A nossa esperança acabou. Já não temos mais o nosso Redentor. Domingo pela manhã, as mulheres que caminhavam com Cristo, que eram discípulas dele, que o acompanhavam desde a Galileia, vão até o túmulo para tratar o corpo. Mas o corpo não estava mais lá. Elas ficam surpresas. Elas são surpreendidas por algo que elas não esperavam, apesar dele ter dito que ele não estaria mais lá. Ele mesmo foi quem disse que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E talvez você se pergunte e calcule na sua cabeça e diga: mas não foram 3 dias? Se ele morreu na sexta e passou o sábado e domingo, isso não são 3 dias? Você precisa saber um pouco de como os judeus costumavam contar. Qualquer coisa que acontecia em um determinado momento do dia era contado como um dia. Ou seja, Jesus, ele morreu na sexta-feira à tarde, um dia. Jesus passou sepultado todo o sábado, outro dia. E Jesus ressuscitou ao domingo, 3 dias. Era assim que os judeus contavam.
Pedro não acreditou naquilo que estava acontecendo. Quando as mulheres voltaram e disseram: olha, Jesus ressuscitou, Jesus não está lá. O primeiro pensamento que eles tiveram foi: roubaram o corpo do nosso Senhor. Eles não estavam lembrando daquilo que o próprio Jesus tinha dito a eles. Pedro então sai correndo daquele lugar, chega no túmulo, a pedra estava revolvida, não estava mais lá e o corpo não estava lá. A Bíblia fala que havia apenas lençóis em cima da pedra. Pedro não sabe o que fazer, Pedro se desespera, mas aparece um anjo. A Bíblia fala que ele tinha aparência de um relâmpago, vestido de branco. Deveria ser algo inesquecível. Com certeza, Pedro e as mulheres que também viram jamais esqueceram essa cena. Todos estavam desanimados em Jerusalém. A única notícia que corria era que Jesus, o profeta, o varão profeta, tinha morrido. Essa era a última notícia que estava correndo em toda aquela região. Estes dois discípulos estavam voltando para as suas casas, tristes, cabisbaixos, sem saber o que fazer, pensando: a nossa esperança se acabou. Sabe, irmãos, eu não sou uma pessoa alienada daquilo que está acontecendo. Eu não sou cego, surdo, ou tenho algum tipo de impedimento para entender que o nosso país está vivendo uma crise. Em todos os jornais, as notícias que se dá é que o Brasil está em crise. Nós estamos passando por uma crise política. Nós estamos sendo acuados por um pequenino mosquito que tem deixado as pessoas enfermas, acamadas e tem trazido morte para as pessoas. Nós estamos passando por um momento difícil, sim. Eu não sou cego para ver. Todos os jornais e todas as notícias falam sobre isso. Tudo o que está acontecendo é real. Não é uma mentira. Toda essa epidemia, todo este desequilíbrio político. Infelizmente, as nossas almas se encharcam dessa notícia. Infelizmente, as nossas mentes são bombardeadas todo o tempo com as notícias de que o país está em crise e nós nos abalamos. Nós nos entristecemos porque, infelizmente, é uma verdade. Assim como tem acontecido conosco, aconteceu com aqueles dois homens que estavam cabisbaixos, entristecidos, emudecidos, caminhando para Emaús. Nas vezes que eu passei em Israel, eu tentava saber onde era este caminho, porque os historiadores, os arqueólogos não conseguiram encontrar onde era exatamente essa cidadezinha chamada Emaús. Então pode ser qualquer caminho que sai de Jerusalém a 13 quilômetros de distância, que era a distância de Jerusalém até Emaús. E eles vinham conversando e provavelmente dizendo: mas que perda terrível nós tivemos. O que será de nós agora? Como nós vamos viver? De repente, surge um terceiro homem. E ele vem de Jerusalém. E ele os alcança. E ele fala: por que vocês estão tristes? Por que vocês estão tristes? Jesus parece estar brincando. E eles falam: você é o único que vem de Jerusalém e não sabe do que está acontecendo? Você não sabe qual é a última notícia? E Jesus brinca novamente. Quais? Quais são as últimas notícias? E então, eles mostram o quão desiludidos eles estavam. E eles dizem:
E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Havia um credo de que se alguém poderia ressuscitar da morte, seria apenas ao segundo dia. Do terceiro dia em diante, era impossível alguém ressuscitar. Jesus, ele quebra os paradigmas. Eu não sei se você lembra, mas quando Cristo deu o último suspiro na cruz, a terra se estremeceu, os sepulcros se abriram, os santos ressuscitaram e adentraram Jerusalém. E eu não consigo imaginar esta cena gloriosa, que estava dizendo o que aconteceria comigo e com você quando ele voltasse para resgatar a sua noiva. Era apenas um pequeno exemplo do que aconteceria na sua última vinda. Os dois, então, desiludidos, eles dizem que esperava que Jesus fosse aquele que livraria a nação da parte política, que livraria os judeus do domínio ferrenho de Roma. Eles estavam acreditando que ele realmente seria um rei maior do que Davi foi, e os livraria e os libertaria. A notícia da morte de Jesus realmente era uma notícia verdadeira. Jesus realmente tinha morrido. Mas essa era a notícia de sexta-feira. Eles não sabiam o que estava acontecendo. E olha, queridos, não é porque algumas coisas fogem do nosso controle. Isso constantemente acontece. Não é porque algumas coisas fujam do nosso controle, significa que fugiu do controle das mãos de Deus. Se a sua vida está, e eu acredito que está, nas mãos de Deus, nada fugiu do controle. Nada fugiu do controle. Mas a gente se esquece. Nós ficamos tristes, porque nós queremos que Deus nos salve da maneira que nós queremos ser salvos e na hora que nós queremos ser salvos. Nós somos seres humanos, tão frágeis, ansiosos. Não entendemos como o coração e a mente de Deus funciona a nosso favor. Aqueles homens estavam sem esperança alguma. E eles falam para Jesus aquilo que estava acontecendo. Eles pensaram, olha, talvez hoje nós pudéssemos ser um rei. Nós iríamos pegar em armas, iríamos conquistar a nossa terra novamente. Irmãos, o melhor carro do mundo não é o nosso alvo. A melhor casa do mundo não é o nosso alvo. Nós não vivemos para isso. Nós não vivemos para o que é terreno, apesar de o Senhor nos conceder infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. Apesar das nossas conquistas serem grandiosas aqui na terra, aquilo que o Senhor tem preparado para nós está além daquilo que conseguimos imaginar. Jesus então dá uma aula de Bíblia para aqueles dois. Como eu gostaria de receber uma aula de Bíblia de Jesus. Jesus pega então e lhes fala. E ele, Jesus, lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Jesus, nesse momento, ele fala: como vocês são preguiçosos, como vocês são lentos para entender aquilo que os profetas já disseram. E ele continua: porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Meu irmão, como eu gostaria de caminhar
estes poucos 13 quilômetros sendo ensinado por meu Jesus. Como a fé destes homens foi vivificada. Como o Senhor foi trazendo à memória as promessas que já estão na Bíblia. Talvez você venha para a igreja todos os domingos, e é possível que algum dia você se pergunte, por quê? Por que venho à igreja? Eu já sou salvo? Eu já conheço a Bíblia? Eu já conheço as profecias? Queridos, no tempo da aflição, no tempo da dor, a primeira coisa que tendemos a esquecer são as promessas de Deus. E desacreditados como estes dois homens, ficamos cabisbaixos e pensamos que a vida não tem mais sentido e que nada mais vai se resolver. Eu, Aldo Giovanni, um jovem pastor, não conheço muito da vida, não conheço muito sobre pastorear, apesar deste fogo incontrolável dentro de mim. Eu venho para a igreja, porque não há lugar mais agradável para estar. Primeiro, porque eu sei que esse Jesus está aqui. Jesus se faz presente em nosso meio. Segundo, não há shopping, não há shows, não há outro lugar com pessoas mais agradáveis nessa cidade do que estar nessa igreja com vocês. Irmãos maravilhosos que acreditam no Senhor, que servem a Cristo verdadeiramente. E sim, eu venho à igreja para que todos os dias que venho, a minha memória, a minha mente, o meu coração se encharque das promessas de Deus. A tendência que temos é praguejar a política. É odiar esse animalzinho chamado Aedes aegypti. É desistir das grandes coisas pelas pequeninas. É não prosseguir por esquecer e não dar crédito àquilo que já foi dito e falado muitas e muitas vezes. Jesus então, caminhando com aqueles dois, eles chegam até Emaús. Não era uma grande cidade, era um vilarejo. Ele então faz como se fosse continuar a sua jornada. Eles então dizem: mestre, já é tarde. Por que o senhor não fica com a gente? Janta com a gente? Dorme aqui? E amanhã o senhor continua para onde o senhor precisa ir. Acredito que foi a melhor coisa que eles fizeram em toda essa trajetória. Jesus então aceita o convite, entra na casa deles. Então chega o momento de ceiar. E centenas de vezes o Senhor fez isso. A Bíblia fala que aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Irmãos, só é possível reconhecer a Jesus quando nós temos comunhão com Ele. É impossível conhecermos, reconhecermos aquilo que Ele tem feito por nós, se não tivermos comunhão plena com Ele. É neste momento que os nossos olhos se abrem. É neste momento que tudo então se faz entendido. É neste momento que conseguimos perceber aquele Jesus que tem nos trazido até então. Quantos aqui têm sido cuidados por Jesus Cristo? Eu também. Eu tenho entendido que o Senhor tem cuidado de mim. E os meus olhos a cada dia
estão mais abertos e o meu entendimento mais aberto para aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, na minha vida. Irmãos, quando os meus olhos se abrem, quando eu volto para a palavra de Deus, eu esqueço a política. Quando eu abro os meus olhos para a palavra do Senhor, eu esqueço as epidemias. Não porque elas não são reais, mas porque o meu Senhor está acima de tudo isso. Porque o meu governador, aquele que conduz a minha vida, não é a presidente Dilma, graças a Deus. O meu partido não é vermelho e tem uma estrela e se chama PT, graças a Deus. O meu partido é o cristianismo e nós, neste partido, seguimos o que Cristo nos manda. Eu não deposito as minhas esperanças nos governos locais, estaduais ou nacionais. Muito me irritam os buracos na rua, mas muito me anima a saber que nas ruas onde eu vou morar, tudo é perfeito. Quais são as últimas notícias que você tem escutado? O que é que você tem ouvido por aí? Quais são as mentiras e os engodos que o seu coração tem entrado? Onde você tem depositado as suas energias? Temos depositado mais energias para buscar a Deus ou para criticar o momento em que estamos passando? E queridos, isto é apenas um momento. Nada se compara à glória vindoura. Nada. Tudo isso entristece o nosso coração humano. As desgraças que têm acontecido no nosso mundo, as catástrofes familiares, os divórcios, as dores. Quais são as últimas notícias que você tem ouvido? E quais são as últimas notícias que têm permeado o teu coração? Eu gostaria de fazer como o meu Jesus fez. Ai, como Jesus é engraçado. Os homens, no versículo 18, eles vêm dizendo: um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Jesus, então, se faz de desentendido e lhes pergunta: quais são as últimas notícias que Jerusalém tem falado? E essa, queridos, é a parte do texto que mais me chamou a atenção. Esta é a pergunta que incendiou o meu coração. Quais são as últimas notícias? Jesus, ele parece brincar, mas ele rapidamente, ele se revela. E no versículo 29 ao 30, é o momento em que eles constrangem a Jesus, pedindo para que ele ficasse. E no versículo 30 diz: aconteceu que, quando estavam à mesa tomando ele o pão, abençoou e, tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Irmãos, as últimas notícias não são que está havendo uma cassação em toda a área política do nosso país. As últimas notícias não é que tivemos essa semana 2 prefeitos em um dia só. As últimas notícias não são
que um pequeno mosquito tem trazido um distúrbio tremendo para uma nação inteira. As últimas notícias é que o nosso Redentor vive. Ele ressuscitou dentre os mortos e tudo foi ressuscitado com ele. Qualquer área na sua vida que estava morta, ressuscitou com ele. Tudo aquilo que parecia derrota, já não é mais derrota, porque o nosso Redentor vive. Essa é a única e atual notícia de todos os dias. Aqueles homens, eles estavam presos a apenas sexta-feira. Sexta-feira foi realmente o dia que Cristo foi crucificado e que Cristo morreu. Mas eles não sabiam que no domingo, este domingo, hoje pela manhã, o nosso Senhor ressuscitou. Queridos, a Bíblia fala que com Cristo morremos, mas com Cristo também ressuscitamos. E com Ele viveremos. Essas notícias do nosso dia a dia, elas parecem nos assustar. Essas notícias de que, as pequenas notícias, as notícias da nossa intimidade. Fulano engravidou fulana. Meu Deus. Sabe aquele casal perfeito, eles se separaram. Sabe aquela empresa era tão forte, ela quebrou. Sabe, as notícias hoje em dia têm sido essa, e as pessoas elas têm muito desejo em propagar isso. Elas parecem se sentirem felizes em propagar todas essas tristes notícias que têm acontecido ultimamente. Infelizmente nós temos um aplicativo chamado WhatsApp. Neste tal de WhatsApp, enviamos notícias falsas que aterrorizam o coração das pessoas. Enviamos vídeos de catástrofes, como quem diz, olha isso, que coisa terrível. Mas é tão difícil ver as pessoas nos lembrando que o nosso Redentor vive e que tudo o que acontece em nossas vidas está nas suas poderosas mãos. Meu irmão, não tenha medo daquilo que acontece aqui. Não perca o seu sono por aquilo que acontece aqui. O seu sono eterno, o seu descanso eterno, o seu prazer eterno é na glória com o Senhor. Eu não deixo a minha alma se afligir por muito tempo com as notícias que tenho. Muitas vezes lemos mais jornais, vemos mais as notícias do que lemos a palavra do Senhor. Então os jornais eles devem ser rasgados, as televisões devem ser desligadas, você deve sair dos grupos de WhatsApp que não te edificam, para ler a palavra do Senhor, porque na palavra do Senhor tem tudo aquilo que precisamos. Na palavra do Senhor tem todas as últimas e fresquinhas notícias que precisamos saber. Meus irmãos, aqueles homens, eles estavam desesperançosos. Mas a partir do momento que o Senhor se revela a eles, no versículo 32, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Queridos, quando eu penso em Jerusalém, eu penso no templo erguido, onde se fazia a morada do Deus Todo-Poderoso. As pessoas iam até o templo adorar a Deus. Mas quando o Senhor foi levantado naquele madeiro, ele foi crucificado e deu o último brado dele. O véu foi rasgado. A adoração no templo se encerrou. Deus saiu das quatro paredes e decidiu morar em você.
Deus saiu de um lugar lindo. Assim como o salmista, acredito eu que ele subia a montanha, porque o templo até hoje ele está no alto da montanha. Era o prédio mais alto que havia em Jerusalém. E ele diz: eleva os meus olhos para os montes. E ele sabia que lá estava o Senhor dele. E ele pergunta: de onde vem o meu socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Irmãos, o nosso socorro vem do Senhor. A última notícia é que o nosso Cristo ressuscitou. E com Ele ressuscitamos. Eu queria que a banda subisse, por favor. Meus irmãos, não é o presidente, não é o governo, não é o real, não é o dólar, por mais alto que ele esteja, que vai nos trazer insegurança, que vai nos trazer desconforto. O que nos traz segurança é que o nosso Senhor vive. E o que nos traz alegria é que o Senhor nos chama, nos convida para que com Ele reinamos em glória. Esta é a última notícia. Não há notícia melhor do que esta. Não há notícia melhor do que saber que o nosso Senhor vive. A última notícia não é a crise do país. A última notícia não é a epidemia de dengue. A última notícia não é a crise no seu casamento. A última notícia não é o desemprego. A última notícia é que Cristo ressuscitou e que Ele vive, e vive dentro de mim e dentro de você. A esperança está dentro de nós. Nós não podemos, não precisamos buscar em outro lugar a nossa esperança. A nossa esperança está em nós. Desde aquele domingo até hoje, Jesus estabeleceu para sempre que todos os dias é o dia da sua ressurreição. Porque Ele ressuscitou uma vez e está vivo desde então. Irmãos, nós já trocamos de moeda neste país várias vezes. Já trocamos de formas de governo. Já trocamos de pessoas que governaram este país. E muitas vezes nós nos preocupamos muito com isso. É isso que se fala todo o tempo. Este é o tema principal, essa é a notícia. Todos os domingos esperamos que as revistas cheguem em nossas casas com as notícias do que tem acontecido ou do que ainda vai acontecer durante a semana. Mas aquilo que o meu coração busca não é isso. Eu sei que o que o seu coração busca é o afago do Senhor, é a tranquilidade do Deus, é saber que nós podemos descansar no Senhor, porque se o Senhor não guardar a nossa casa, em vão vigia o sentinela. Se o Senhor não nos fizer prosperar, em vão nós trabalharemos. Irmãos, a última notícia é que Jesus Nazareno, Ele venceu a morte do seu casamento. Ele venceu a morte das suas emoções. Ele venceu a morte do seu desemprego, do seu insucesso. Jesus, Ele venceu tudo e todas as coisas. Não há outra pessoa em que devemos mirar e esperar salvação a não ser no Senhor. Que a última notícia seja: o meu Redentor vive. Eu queria que você, por favor, falasse junto comigo: o meu Redentor vive. Vamos todos juntos? O meu Redentor vive. Pela última vez: o meu Redentor vive. Esta é a última grande e esperada notícia de todos os tempos. Ele vive e para sempre Ele vive em nossos corações.
A única coisa que está enterrada são os seus pecados, porque o nosso Senhor, Ele ressuscitou. Eu queria que nós cantássemos esta música e que nós declarássemos que o nosso Redentor vive. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentias. Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia além de ti perdoar os meus pecados. Com autoridade garantir vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer com toda a minha vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós viveu outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei. Você pode erguer suas duas mãos para o alto e cantar nessa tarde. Mas a cruz não conseguiu vencer. O autor da vida. Aleluia, Cristo reviveu, entre nós viveu outra vez. E novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Cante isso mais uma vez. Mas a cruz aleluia, aleluia, Cristo reviveu, Entre nós vive outra vez, novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo o nosso amor, Deus. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Senhor, nós acreditamos em Ti. Obrigado porque o Senhor ressuscitou. Obrigado, Deus, porque o Senhor tirou o seu filho daquela tumba. Obrigado, Senhor, porque contigo ressuscitamos. Obrigado porque a última notícia é que o nosso Redentor vive. Não importa, Senhor, se a nossa declaração se assemelha à declaração de Jó, em que a sua pele colava nos seus ossos, todos os tinham abandonado, mas ele declarou: o meu Redentor vive. E nós acreditamos em Ti, Senhor, porque o nosso Redentor vive. E esta é a única notícia que nos basta. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos leve em paz aos nossos lares,
Que essa notícia fique latente em nossos corações e em nossas mentes. E que possamos, Senhor, declarar durante toda a semana que a última notícia é que o meu Senhor está vivo. É no nome de Jesus, o teu Filho amado, que eu oro. Amém, amém, amém. Aleluia. Não se esqueça disso, querido, que você vai em paz ao seu lar. Não se esqueça de adquirir a sua pulseira para o congresso na sexta e no sábado. Nos veremos lá no congresso todos. Deus te abençoe, Deus te guarde. Semana que vem não teremos o culto das 10, ok? Apenas das 17 e 19 horas. Deus abençoe. Mas a cruz não conseguiu vencer.